Eli Correia. Doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em direitos de família. É uma pergunta, gente, mas é uma pergunta que vai ao encontro de milhares, para não dizer milhões, principalmente de mulheres. A pergunta é sobre pensão alimentícia, que muitos não sabem a respeito. A pensão alimentícia é uma obrigação de pais divorciados para com os filhos? Em algumas situações, são os filhos que devem garantir esse mesmo direito aos pais idosos? E mais, o homem tem que pagar a mulher? E se acontecer o contrário, a mulher tem que pagar pensão ao homem? Que é uma pergunta que eu faço às vezes para mim, né? Doutora Caroline Sigolini, boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Úrsula. Que prazer retornar no programa de vocês. Prazer é nosso. Boa tarde, e diante de uma pergunta cheia de polêmica aqui, não é? Cheia de polêmica, vários desdobramentos. Então, doutor, o que a senhora responde essa ampla pergunta? Vamos fatiar essa sua pergunta. Eli, embora o mais comum sejam os casos de pensão de pai para filho, né, quando o casamento ele encerra e aí tem filhos menores e dever de assistência, o inverso também acontece. É legítimo, então, os pais também podem ter necessidade de receber alimentos, né, receber a pensão alimentícia. Esse direito dos pais idosos, ele é garantido pela Constituição Federal, pelo Código Civil, pelo Estatuto do Idoso, e lá tem uma série de regrinhas que fala que os pais têm o dever de assistir, criar e educar filhos, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, caso seja necessário. E aí você pode me perguntar em que casos. Isso não é uma regra, né? Porque o pai é idoso, porque o filho é maior, que tem o dever de prestação. Assim como a pensão paga de pai para filho, o inverso, ele é necessário quando? Quando existe o que a gente chama de binômio necessidade-possibilidade. Então, a necessidade daquele que precisa de alimentos e da capacidade financeira de quem paga. E aí eu tenho uma curiosidade aqui, especialmente em se tratando de pensão de pais para filhos, uma pergunta bem corriqueira se todos os filhos devem pagar. Então tem lá um pai idoso necessitando alimentos e eu tenho 3 filhos. Com base no Estatuto do Idoso, a obrigação é solidária, ou seja, todos os filhos. É igual, a responsabilidade é igual para todos. Mas esse pai idoso pode optar para receber a pensão de um deles apenas, caso os demais não tenham condições financeiras para custear os alimentos. Então tem uma série de curiosidades. E também se esse filho, tendo a possibilidade, o pai tendo a necessidade de receber os alimentos, ele se negar a pagar, ele é penalizado da mesma forma que aquele pai que deixa de pagar a pensão alimentícia Ele pode ter pedido de prisão, ele pode ter pedido de penhora de bens. Então, são as mesmas regras da pensão de filho, de pai para filho, de filho para pai. Com relação à pergunta de pensão de marido e esposa, independente do sexo, terminou o casamento, se um dos companheiros necessitar o auxílio de alimentos, então havendo necessidade e possibilidade daquele que paga, a pensão ela é estabelecida. Nesses casos, muito provavelmente, e a grande regra, a pensão ela é em caráter temporário, até que o companheiro ou a companheira consiga se restabelecer no mercado de trabalho e aí conseguir recuperar o seu nível de vida. Existem exceções, quando, por exemplo, e é um exemplo mais corriqueiro, de uma mulher que sempre serviu ao lar, à família, não se colocou no mercado de trabalho, e aí o divórcio ocorre quando ela tem mais de 60, 70 anos. Nesse caso, a pensão ela pode ser fixada de forma vitalícia, até o final da vida. Mas vale tanto para mulher quanto para homem. As regras são as mesmas. Agora, a senhora, doutora Carolina, a senhora já viu isso acontecer? De mulher pagar pensão para o homem? Ou de... Uma coisa está na lei, mas a senhora já viu o filho ser, né, por lei, pagar a pensão para o pai? Você falou tudo, Eli. Uma coisa é a lei prevê, outra coisa é a prática. A sociedade é bem machista ainda, e aí eu particularmente não tenho casos de homem pedindo pensão para mulher, mas o inverso é mais comum, porque ainda há um desequilíbrio, né? Por mais que a mulher tenha conquistado seu espaço no mercado de trabalho, ainda existem casos de homens que ganham salários mais altos, têm maiores possibilidades,
e a mulher, especialmente quando tem filhos, acaba se dedicando um pouco ao lar, às vezes deixando um pouquinho de lado a carreira. Então é mais comum a mulher pedindo a pensão para o homem, mas o inverso acontece. Eu, particularmente, no meu escritório, nunca lidei com esse tipo de situação específica. Muito bem. Doutora, qual a recomendação que a senhora faz às nossas amigas e amigos a respeito de pensão alimentícia? Informação acima de qualquer coisa. E aí são várias recomendações. Quando a pensão é destinada para os filhos menores, muita gente pensa o seguinte: olha, mas eu não preciso, eu posso sustentar meu filho sozinha, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Regra número 1, a pensão não é para você, é para o seu filho. E aí isso vai fazer falta no futuro para ele, se ele quiser decidir fazer uma faculdade, etc. Busque seus direitos. Pensão de pai para de filhos maiores para os pais idosos. Não abandonem seus pais na velhice. Prestem assistência quando necessário, porque, afinal de contas, eles nos deram a vida. E pensão de ex-companheiros, conversando, se ajustando, determinando um período até que a pessoa consiga se restabelecer de novo no mercado de trabalho, para que ambos sigam suas vidas tranquilamente. Olha, doutora, a senhora, como sempre, respostas assim, claras, bem né? claras, assim, e que as pessoas entendem realmente. Então eu quero agradecer muito a sua participação, e sempre que a gente tiver aqui alguma dúvida, a gente vai socorrer com a senhora, viu, doutora Caroline? Por favor, estou sempre à disposição aqui para ajudar vocês e para responder as dúvidas dos seus ouvintes. Advogada especialista em direitos de família, doutora Caroline Sigolini. Boa tarde, doutora. Boa tarde, um abraço. Eli Correia.